Beleza. Deixa eu só preparar a documentação aqui. Opa. Minutinho só, gente. Estava aqui até agora. Aqui. Então, vamos lá. Estamos aqui hoje reunidos para fazer o exame de defesa do aluno Alexandre Roberto Marcondes Pellegrinelli, com a tese de doutorado intitulada Forças de Contato no Joelho e Análise da Demanda Muscular durante Atividades Funcionais em Pacientes com Osteoartrite de Joelho, análises com modelo músculo-esquelético. Para fazer essa avaliação, nós temos uma banca examinadora composta por mim, professor Felipe Arruda Moura, aqui da UEL, presidente dessa sessão e orientador do Alexandre, a professora Karine Sarro, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, o professor Paulo Roberto Pereira Santiago, da Universidade de São Paulo, USP, o professor Paulo Roberto Garcia Lucarelli, da Universidade 9 de Julho, Uninove, e o professor Victor Hugo Okazaki, da Universidade Estadual de Londrina, UEL. Professores, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu gostaria de destacar que essa sessão de avaliação e defesa do candidato será composta por 2 fases. Na primeira fase, o candidato fará uma apresentação da sua tese de doutorado e depois nós passamos para uma segunda fase, que é a fase de arguição com os membros da banca. Então, nesse sentido, eu gostaria de convidar o Alexandre a iniciar a sua apresentação, que vai ter uma duração de aproximadamente 40 minutos, e depois a gente define aí os processos de arguição junto à banca. Tudo bem? Então, fique à vontade, Alexandre. Aqueles que quiserem desligar a câmera e o áudio para se sentirem mais à vontade, fiquem tranquilos e depois a gente volta a conversar com imagem e vídeo no momento da arguição. Tá certo? Obrigado, gente. Fica à vontade, Alexandre. Beleza. Bom, boa tarde a todos, amigos, familiares e professores presentes. Quero agradecer principalmente à banca por ter aceito participar desse processo de defesa e estar presente aqui hoje. Bom, como o Felipe falou, eu fui orientado por ele e o trabalho foi desenvolvido em parceria com o nosso laboratório de biomecânica aplicada da UEL e com o laboratório da Universidade de Ottawa, onde eu fiz um estágio de sanduíche por 11 meses, orientado pelo professor Mário Lamontan, onde parcialmente essa tese foi desenvolvida, que está intitulada Forças de Contato no Joelho e Análise da Demanda Muscular durante Atividades Funcionais em Pacientes com Osteoartrite de Joelho, análise com modelo músculo-esquelético. Bom, nós temos que a osteoartrite é uma doença degenerativa articular crônica e progressiva que causa um quadro de dor, rigidez articular e redução da amplitude de movimento, causando um impacto nas atividades de vida diária, o que leva a um prejuízo socioeconômico no sentido de afastamento laboral e afastamento das atividades sociais e esportivas, o que, consequentemente, diminui a qualidade de vida desses indivíduos. A osteoartrite tem uma prevalência variada ao redor do mundo, variando entre 5% a 12% entre os países, e no Brasil esse número está em torno de 6% da população adulta. A literatura tem notado um aumento contínuo da prevalência de osteoartrite, principalmente causado pelo aumento da expectativa de vida e aumento da obesidade. E o joelho é a articulação mais acometida entre todas as outras, sendo acometida em cerca de 83% dos casos. A osteoartrite é de forma clássica classificada de acordo com o nível radiológico, pela classificação de Kelvin-Lawrence, que varia de um grau 0 sem comprometimento articular até um grau 4 com maior comprometimento ósseo. No último grau, e de acordo com o estágio funcional deste paciente, ele precisa ser submetido a uma artroplastia, onde pode ser substituído parcial ou totalmente a articulação.
e é estimado que nos Estados Unidos, em 2030, sejam realizados cerca de 3,48 milhões de artroplastia entre todas as articulações. Isso causa um importante impacto econômico na vida dos pacientes e para os sistemas de saúde, sendo estimado que um paciente com osteoartrite nos Estados Unidos tem um gasto em torno de $140 mil durante a vida. A osteoartrite é caracterizada por ser uma doença multifatorial, mas alguns fatores têm maior influência sobre o surgimento e sobre a progressão da doença, sendo os fatores de obesidade, a idade, o número e quais as lesões prévias esse paciente já sofreu, fatores bioquímicos e genéticos e fatores mecânicos, principalmente relacionada à carga na articulação. A osteoartrite compromete o compartimento patelofemoral e o tíbio femoral medial e lateral, mas ela ocorre mais comumente no compartimento medial, principalmente quando ocorre um desalinhamento tíbio-femoral, causando uma maior força no lado medial. Entre as diferentes atividades funcionais de vida diária, nós temos duas que chamam mais a nossa atenção, que seria a marcha, que é dependente para a locomoção humana e para a realização de várias atividades de vida diária, e quando afetada causa um grande impacto na qualidade de vida, e também o sentar e levantar. É uma atividade muitas vezes realizada durante o dia, em torno de 60 vezes, e quando comprometida na osteoartrite tem um importante impacto funcional, considerando as diversas maneiras que nós precisamos sentar e levantar para fazer diferentes atividades. Quanto a analisar as cargas articulares, a medida direta é limitada, pois é um procedimento invasivo que depende de uma prótese instrumentada, por exemplo, e atualmente esses resultados têm sido simulados, utilizado principalmente o software OpenSim, desenvolvido por Delp e colaboradores em 2007, e nesse programa, a partir de cálculos de cinemática inversa, onde os ângulos articulares são calculados, os momentos articulares calculados, e a partir da geometria do modelo e de uma técnica de otimização, as suas forças musculares e as forças de contato são estimadas. Nos últimos anos, houve um grande crescimento no número de usuários e publicações com o OpenSim, o que também fez com que mais modelos estivessem disponíveis e modelos com melhor qualidade, melhorando a capacidade preditiva destes modelos. Quando nós pensamos na análise do joelho, nós temos alguns modelos que têm sido estudados e utilizados para este fim. Em 2016, o Jagopol e colaboradores atualizaram os modelos prévios desenvolvidos para o OpenSim, adicionando exames de imagem de adultos jovens. Antes, os dados eram todos baseados em estudos cadavéricos. Posterior, Lai e colaboradores e Catelli e colaboradores desenvolveram um modelo que permitia analisar atividades com maior grau de flexão de quadril e de joelho. E também, na mesma linha temporal, só que em 2015, Lerner e colaboradores desenvolveram um modelo que segmentava em força de compartimento medial e lateral, utilizando 2 pontos de contato no joelho e, a partir do momento frontal do joelho, dividia as forças tíbio-femoral em medial e lateral. Com isso, Bedo e colaboradores, em 2020, combinaram os modelos atualizados por Catelli e colaboradores e por Lerner, e teve um modelo para avaliar diferentes atividades funcionais com diferentes graus de flexão de joelho, dividindo as forças no compartimento medial e lateral do joelho. No entanto, esses modelos foram pouco validados contra dados em vivo, que seria com uma prótese instrumentadas por células de carga no componente tibial da prótese, onde você teria uma medida em vivo direta das forças de contato. Alguns estudos já testaram e utilizaram esses dados para avaliar a marcha e o agachamento, com os modelos Rajagopal, o Gantt 2392, Arnold e Lai, mas, no entanto, o modelo que segmenta em medial e lateral não tinha sido testado até então. Quando nós pensamos nas simulações musculoesqueléticas, elas envolvem uma alta complexidade instrumental, com um sistema de câmeras, plataforma de força, às vezes necessária eletromiografia, assim como exames de imagem, que pode melhorar o escalonamento do modelo, e também envolve uma série de passos de processamento, o que gera diversas variáveis para os ângulos articulares, os momentos e as forças musculares do membro inferior. Todas as articulações têm um impacto na força do joelho, por exemplo.
e nós pensamos que talvez modelos preditivos pudessem, utilizando as variáveis iniciais, como os ângulos articulares, que já são mais calculados na prática de biomecânica, a partir de um modelo de aprendizagem de máquina, poderia predizer a força de contato, seja ela utilizando um modelo linear ou não linear. Além do mais, os modelos preditivos poderiam selecionar as variáveis mais relevantes para o desfecho força de contato, assim a gente conseguiria uma melhor compreensão entre todas as variáveis e o desfecho final, e também predizer o desfecho para novos casos. Com isso, com os estudos prévios e com o desenvolvimento da tese, nós encontramos algumas lacunas na literatura, que foram elas: a magnitude de erro das análises com o modelo musculoesquelético ainda é incerta. Recentes modelos foram publicados e eles parecem que melhoram a capacidade estimativa das forças de contato, mas ainda não foram testados. E modelos preditivos podem ser empregados para estimar as forças de contato, mas ainda os resultados e a aplicação são limitados. E a maioria dos estudos com osteoartrite de joelho e modelagem musculoesquelética focou na marcha, e tarefas como sentar e levantar foram pouco investigadas. Então, para o desenvolvimento da tese, ela foi estruturada inicialmente com um estudo metodológico, onde os modelos musculoesqueléticos foram testados, para a realização de 2 estudos clínicos transversais, onde a marcha e o sentar e levantar foram comparados entre pessoas com osteoartrite e indivíduos controles. Ainda no segundo estudo, modelos preditivos foram testados a fim de tentar predizer a força de contato e também entender melhor a relação entre as variáveis preditoras. Com isso, nós elaboramos 3 objetivos divididos em 3 estudos, e o primeiro estudo tinha a seguinte pergunta: qual a capacidade dos modelos musculoesqueléticos genéricos em estimar as forças de contato no joelho durante as tarefas de marcha, sentar e levantar? Para isso, o estudo 1 foi desenvolvido. No segundo estudo, a pergunta era: é possível predizer os picos de força de contato no joelho? E existem diferenças nas forças de contato do joelho em pacientes com osteoartrite comparado a controles saudáveis? Por fim, no terceiro estudo, a questão era sobre se as forças compressivas nos joelhos e a demanda muscular são afetadas na osteoartrite durante as tarefas de sentar e levantar. Ainda são realizadas compensações de forma a minimizar as forças no joelho afetado. Com isso, eu vou apresentar os resultados da tese, que estão divididos nos 3 estudos. O primeiro estudo foi intitulado Comparação entre 3 modelos musculoesqueléticos para estimar a força de contato no joelho durante a marcha e nas tarefas de sentar e levantar. Bom, como apresentado, diferentes modelos foram publicados na literatura para avaliação do joelho e permitem avaliar diferentes tarefas com diferentes graus de flexão de quadril e joelho, e também dividir as forças tíbio-femoral nos compartimentos medial e lateral. No entanto, a capacidade destes modelos para estimar as forças de contato ainda foi pouco investigada utilizando dados em vivo. Portanto, o objetivo do estudo foi comparar 2 modelos publicados em um modelo modificado quanto à capacidade de estimar as forças de contato no joelho, utilizando resultados medidos em vivo para comparação durante as tarefas de marcha, sentar e levantar. Para isso, nós fizemos uma requisição a um laboratório alemão e suíço que tinham dados em vivo. A amostra que eles disponibilizam após a submissão do projeto consta com 6 sujeitos, uma média de idade de 74 anos, que haviam sido submetidos ao processo de prótese cerca de 16 anos anteriores à avaliação. Então, eles receberam uma prótese de joelho instrumentada, onde no centro do componente tibial fica localizado o sistema de coordenadas da prótese, e os sistemas foram sincronizados, sistema de câmera, plataforma e eletromiografia, e nós analisamos 5 ciclos da marcha, a fase de apoio, 3 repetições do sentar e 3 do levantar. As atividades foram realizadas em velocidade autoselecionada e foram normalizadas de 0 a 100%. Quanto aos modelos, nós seguimos uma linha temporal de evolução dos modelos. Então, o modelo Roja-Gopal, como foi previamente publicado, foi testado. O modelo de Bedo e colaboradores, no formato original, foi testado. E, por fim, o modelo modificado, que combinou como estava o modelo de Bedo com alguns parâmetros do modelo original de Lerner
somado a atualizações propostas por URIT e colaboradores em 2022 para a geometria muscular. Então, nós temos que o modelo Rajagopal de 2016, ele teve uma grande melhora em relação aos modelos prévios, pois ele incluiu dados de ressonância magnética de indivíduos jovens para melhor estimar a geometria muscular. O joelho contava com 1 grau de liberdade, sendo um movimento de flexão e extensão, e a rotação e translação era parametrizada em função do movimento de flexão e extensão, com a translação médio-lateral bloqueada. Para este modelo, ele não dividia em forças medial e lateral, então nós aplicamos uma equação que considera o varo de joelho e a força de contato vertical para estimar as forças medial e lateral. No modelo de Bedo e colaboradores, já conta com a divisão entre medial e lateral. Ele contou com diferenças em relação ao modelo Rajagopal, principalmente relacionada às modificações nos parâmetros musculares, que permitiam fazer um movimento com maior flexão do quadril e do joelho. E esse modelo também contava com um grau de liberdade e incluía a translação médio-lateral. Por fim, no modificado, então, as alterações propostas por URIT e colaboradores, juntamente com o grupo do Scott Delp, alteraram levemente a inserção e origem dos glúteo médio e mínimo, de forma que corrigia um erro no momento flexor no final da extensão do quadril, que ocorre principalmente na marcha, e também ele alterou parâmetros da relação da força-comprimento passivo dos músculos, de forma que reduziu a ativação muscular durante uma contração. E os parâmetros do joelho foram os mesmos utilizados por Rajagopal e colaboradores, dividindo a força nos segmentos tibiofemoral medial e lateral, como descrito por Bedo e colaboradores. Na sequência, então, os 3 modelos foram escalonados seguindo os mesmos parâmetros, visto que eles têm a mesma geometria óssea, e foi seguido um parâmetro de escalonamento utilizando a posição dos marcadores, seguindo o proposto por Keynes e colaboradores. Na sequência, a cinemática e a dinâmica inversa foram processados, e para calcular a força e ativação muscular, uma técnica de otimização estática foi aplicada, considerando uma função de custo que equivale às forças internas e externas, tem uma função de equivalência. Na sequência, as forças de contato articular foram estimadas, que considera a força de compressão causada pela contração muscular, somada à força de reação ao solo. Para comparar entre os resultados do modelo e os resultados em vivo, o erro do RMS foi calculado, o coeficiente de Pearson para analisar a correspondência entre as curvas, as séries temporais do em vivo e do modelo, e também calculado um erro do pico relativo, considerando o pico medido menos o estimado, dividido pelo estimado. Está ao contrário aqui, desculpa, o pico estimado menos o medido. E para a comparação entre os modelos, então para testar entre os 3 modelos, uma nova de medidas repetidas foi utilizada para analisar o erro do MS e o erro do pico. Bom, inicialmente eu vou apresentar os resultados da marcha. Aqui no lado nós temos a comparação entre os dados em vivo em azul e vermelho os dados do modelo modificado para os 6 participantes, em média e desvio padrão. Quanto à correlação de Pearson, os 3 modelos tiveram resultados parecidos para a força total vertical e no compartimento medial. Para o compartimento lateral, a correspondência foi menor entre os modelos de em vivo, sendo que o Rajagopal teve uma melhor performance, quanto as forças de cisalhamento tiveram baixa correlação. Sobre os erros para o RMS e do pico, nós encontramos os 3 modelos com valores similares, principalmente quando olhamos para os picos, 17%, 18% e 19%, e no compartimento medial também erros similares entre os modelos. Quando nós olhamos para as curvas, vimos que o modelo modificado correspondia bem para as forças em vivo, principalmente no vertical, e com alguma diferença no compartimento medial. Então, nós encontramos que os 3 modelos apresentaram alta correlação e erros similares para a força de vertical total e no compartimento medial. Esse resultado ele foi similar ao encontrado por Nejad e colaboradores que testou o modelo Rajagopal utilizando essa mesma amostra. O compartimento lateral apresentou maiores diferenças e uma baixa correlação. Quando nós olhamos o resultado do modificado, é visível essa diferença entre as curvas. Essas diferenças e dificuldade de estimar as forças no compartimento lateral
foi notada por Salib e colaboradores, que relacionaram uma pouca especificidade do modelo quanto a parametrizar o alinhamento do plano frontal, o que afetava a distribuição de força entre os compartimentos. E quanto às forças de cisalhamento, tanto a média lateral quanto a anterior posterior foram mal estimadas com os modelos, sendo que as forças anterior posterior apresentaram uma grande variabilidade no dado em vivo, o que o modelo não correspondeu a essa variabilidade, e no médio lateral o modelo superestimou os resultados. Quando analisada a tarefa de sentar, maiores diferenças foram notadas entre os modelos, para a correlação foi bem parecido, mas quando olhamos para os erros do RMS e os erros do pico relativo, nós vemos que o modelo modificado apresentou um erro bem menor, em torno de 13%, com uma diferença estatisticamente significante para o modelo Guarjagopol, que teve um erro de 50%. A mesma coisa para o compartimento lateral, ele foi diferente do Guarjagopol, e ele teve um erro em torno de 26%, enquanto o Guarjagopol um erro em torno de 96%. Quando nós olhamos para a força vertical na curva e a lateral, é visível uma correspondência entre o modelo modificado e os dados em vivo. Já para as forças de cisalhamento anterior, posterior, médio e lateral, grandes erros ocorreram, não tendo correspondência entre as curvas e superestimando os valores de pico. Então, as forças tíbio-femoral total e no compartimento lateral foram melhores estimadas, mas com diferenças entre os modelos. O erro de pico para a força total foi em torno de 13%, 39% e 59%, considerando o modelo modificado, Bedo e Rajagopol. E também é importante mostrar a diferença entre as pessoas. Então, o indivíduo 2 teve uma boa correspondência, enquanto o indivíduo 3, por exemplo, já apresentou uma menor correspondência entre o dado em vivo e o dado simulado. A força no compartimento medial foi subestimada em todos os modelos, e as forças de cisalhamento apresentaram grandes erros e baixa correlação. Quanto ao levantar, os resultados foram parecidos com o resultado do sentar, com uma correlação boa entre as medidas, mas com erros do RMS e do pico relativo, com melhores resultados novamente para o modelo modificado, mas com maiores erros em relação ao sentar, e ele apresentou diferença tanto em relação ao modelo Bedo, tanto em relação ao modelo Guarjagopol, para a força vertical e para a força lateral. A força vertical total apresentou resultado similar ao sentar, mas o lateral nessa tarefa apresentou maiores erros. Novamente, o modelo adaptado apresentou menores erros de pico e de RMS, e é também importante a gente considerar a diferença entre os sujeitos, tendo sujeitos com melhores correspondência do que outros, entre o modelo e o em vivo. No geral, o modelo Rajagopol sempre superestimou os resultados da força vertical. Então, nós temos quanto às forças verticais, que piores resultados foram encontrados para o modelo Rajagopol, similar ao encontrado por Nejad e colaboradores quanto ao agachamento, que também encontrou um modelo superestimando os resultados comparados com o em vivo. O modelo Rajagopol é importante considerar que ele tem uma limitação para a amplitude articular, por isso que os modelos de Cattell e colaboradores foi desenvolvido para analisar um agachamento em profundidade. E entre o modelo Bedo e o modificado, a principal diferença provavelmente se deve às mudanças de geometria muscular proposta por Ulrich e colaboradores. Essas mudanças reduziram a força muscular, o que consequentemente reduzia a força de contato articular. Quanto às forças de cisalhamento, nós encontramos grandes erros, e também foi notado por Nejad e colaboradores, tanto na marcha quanto no agachamento. É importante a gente considerar, quanto a essas forças, que os modelos não foram modelados quanto aos ligamentos do joelho. No entanto, modelar os ligamentos do joelho exige uma maior complexidade no escalonamento para ter bons parâmetros quanto ao comprimento e inserção dos ligamentos. Um mau escalonamento faz com que os ligamentos não ativem muito bem, sendo não utilizados durante a simulação. E também nós devemos considerar que a translação foi apenas em função do movimento de flexão e extensão, e a translação entre os ossos, com os métodos cinemáticos que nós utilizamos, geralmente eles são superestimados. Então, por isso usar a função em relação à flexão e extensão. Mas este resultado poderia modificar as forças de cisalhamento. Esse estudo teve algumas limitações. O escalonamento foi apenas baseado na posição dos marcadores, e a técnica de otimização estática foi aplicada,
Ela é considerada a mais adequada para as forças de contato, mas ela é limitada para cálculo da ativação muscular. E também a eletromiografia poderia ter contribuído com restrições na ativação muscular, melhorando a simulação do modelo. Também neste estudo, apenas alguns fatores foram testados, apenas quanto à diferença entre os modelos, mas modificar os parâmetros de escalonamento e todas as etapas do processamento poderia ter promovido melhores ou piores resultados. Também, para dividir a força tibio-femoral nos compartimentos medial e lateral, foi necessário aplicar uma equação para os dados em vivo, o que pode ter gerado um dado adicional de erro. Então, nós concluímos que os 3 modelos tiveram ruins resultados para as forças de cisalhamento, com grandes erros em relação ao em vivo e baixa confiabilidade. Para a marcha, os resultados de força vertical foram similares entre os modelos, e o modelo modificado foi melhor para estimar as forças vertical total e nos compartimentos medial e lateral nas tarefas de sentar e levantar. A partir deste resultado, este modelo modificado foi aplicado nos outros 2 estudos, e o segundo estudo está intitulado Forças de Contato Tibio-Femoral durante a marcha em pacientes com artrite de joelho, uma análise descritiva e preditiva. Bom, nós já temos na literatura que durante a marcha, a força tibio-femoral é mal distribuída, com uma maior carga no compartimento medial. E também nós percebemos que a simulação com modelos musculoesqueléticos envolve uma complexidade instrumental e de processamento para chegar nas forças de contato. Assim, modelos de aprendizagem de máquina poderiam predizer o desfecho a partir de variáveis mais simples e também identificar as variáveis que têm maior relação com o desfecho final, ou seja, com a força de contato. Para isso, 2 objetivos foram definidos nesse estudo. O objetivo primário de predizer os picos das forças tibio-femoral vertical total e no compartimento medial, baseado nas variáveis mais relevantes, e o secundário de comparar e descrever as forças de contato articular e muscular durante a marcha de sujeitos com artrite de joelho, comparado a controles saudáveis. Foram avaliados 14 sujeitos com artrite avançada e 14 controles. Foi utilizado 10 câmeras VAICOM para captura cinemática e 4 plataformas de força. Foi utilizado o modelo UOMA de marcadores. Ele é similar ao plugin gate, mas acrescenta os marcadores mediais de joelho e malelo medial. E foram analisados 5 ciclos da marcha, normalizados pela fase de apoio de 0 a 100%. O processamento inicialmente foi feito na filtragem e identificação dos marcadores. Os dados foram exportados para o OpenSim, onde o modelo foi escalonado da mesma forma realizado no estudo 1, e os processamentos, os mesmos apresentados no estudo 1, foram aplicados, utilizando o Box Toolbox para otimizar o processamento. Na sequência, a série temporal de todos os resultados e os dados discretos foram extraídos. Os resultados de momento foram normalizados pelo peso corporal e pela altura, e as forças musculares de contato pelo peso corporal. Quanto ao modelo preditivo, nós utilizamos o modelo GLM Stepwise para tentar predizer os 2 picos de força total e os 2 picos no compartimento medial. Este modelo ele foi aplicado utilizando o modelo linear com distribuição Poisson, e para a seleção dos features, o método Akai que foi o escolhido. Nós fizemos 2 abordagens, uma utilizando toda a base de dados, combinando a artrite e controles, e outra só com os dados de artrite. Dessa forma, para os 2 datasets, eles foram divididos em treinamento e teste, com 70% dos dados e 30% para teste. E os modelos foram analisados acrescentando complexidade das variáveis preditoras. Então, inicialmente apenas com os ângulos articulares, na sequência a força de reação ao solo, depois acrescentando os momentos articulares e, por fim, a força muscular. Para análise dos dados, os modelos preditivos foram testados considerando o R-square ajustado, a diferença absoluta da média, o erro absoluto da média e o erro do pico. E para as comparações, os dados discretos foram comparados com o teste de Mann-Whitney e calculado o tamanho de efeito. E para comparar as séries temporais, o Statistical Non-Parametric Mapping para amostras independentes foi aplicado.
Bom, aqui nós temos primeiros resultados quanto à comparação entre os grupos. Nós temos o grupo preto, a linha preta como grupo osteoartrite e vermelha para o controle. Nós notamos uma reduzida extensão do quadril e do joelho no mesmo instante durante a fase de apoio, com um menor momento abdutor do quadril e flexor do joelho no grupo osteoartrite. Quanto às forças musculares, as principais diferenças foram quanto ao pico do reto femoral, menor no grupo controle. Ainda, o grupo osteoartrite sustentou uma maior ativação entre os dois picos, e também quanto ao gastrocnêmio lateral, que teve um maior pico para o grupo controle. Assim como os músculos abdutores e o glúteo médio apresentaram maior força muscular no grupo controle comparados ao grupo osteoartrite para o primeiro pico. Quanto às forças de contato, nós notamos um maior vale para as forças mediais no compartimento medial e para a força total vertical no grupo osteoartrite, um maior vale, e uma menor força próxima ao pico medial no grupo osteoartrite comparado ao controle. Então, vale a diferença se destaca aqui na curva, e próximo ao primeiro pico do compartimento medial, a força foi reduzida no grupo osteoartrite. Quanto aos modelos preditivos, essa tabela ele apresenta aqui no lado esquerdo a amostra inteira ou com a linha para a osteoartrite, os dados que foram incluídos, célula cinemática, com cinemática momento e com força muscular, qual variável o modelo selecionou como desfecho a variável preditora, e aqui a função para estimar para os novos casos, com o R-square ajustado, o MAI e o erro de predição. Nós identificamos que para o primeiro pico da força de contato vertical total, ele pode ser predito utilizando apenas os dados cinemáticos, considerando o pico flexor do joelho. Quando acrescentado os dados de momento, o pico extensor do momento foi a variável relevante, e ele prediziu o pico com um erro em torno de 6%, utilizando os dados a amostra inteira, e quando treinado e testado com o osteoartrite, um erro de 7,6%. Já para o segundo pico, os modelos utilizando os dados cinemáticos ou os dados cinemáticos com os momentos foram insuficientes para predizer as forças de contato. Assim, o modelo precisou adicionar o gastrocnêmio lateral para estimar a força de contato junto com o pico extensor do joelho. Essa tabela é similar à outra, mas apresentando para os picos do compartimento medial. E nós encontramos que os dois picos foram melhor preditos, utilizando o momento abdutor do quadril, o primeiro pico quanto ao primeiro pico do compartimento medial e o segundo pico quanto ao segundo pico da força de contato. E o primeiro pico foi predito com o menor erro. É importante considerar que quando analisado com o dataset inteiro, os erros foram menores do que quando aplicado apenas no modelo com os dados de osteoartrite. Então, o momento extensor do joelho ele foi o mais relevante para o primeiro pico da força vertical. O primeiro pico da força de contato é relacionado à contração do quadríceps e à flexão do joelho no plano sagital e não mostrou diferença entre os grupos, tanto para a cinemática quanto para as forças de contato. Mas as forças de contato apresentaram um maior vale no grupo osteoartrite, indicando uma carga sustentada entre os dois picos, e outros estudos já afirmaram que indivíduos com osteoartrite têm uma coordenação limitada entre os segmentos e entre as articulações do membro inferior e também uma maior cocontração muscular, causado principalmente por dor e instabilidade articular, o que pode ter sido associado com essa carga sustentada no joelho. Os picos de força no compartimento medial foram relacionados ao momento abdutor do quadril, e o grupo osteoartrite exibiu um momento abdutor e ativação dos músculos abdutores menor quanto ao primeiro pico, que corresponde ao primeiro pico do compartimento medial, onde houve diferença entre os grupos. Ainda, outros estudos já afirmam que medializar o membro inferior durante a marcha é uma estratégia para minimizar a compressão medial do joelho, resultado que teve correspondência com os resultados encontrados nesse estudo. Bom, esse estudo teve algumas limitações, né? O tamanho amostral é uma limitação tanto para a comparação entre os grupos,
quanto para generalizar os resultados dos modelos preditivos, pode ter ocorrido um overfitting do modelo. E quanto às técnicas utilizadas no OpenSim, como escalonamento baseado pelos marcadores e a técnica de otimização estática. Nós consideramos que futuras pesquisas devem testar diferentes modelos preditivos, tanto lineares quanto não lineares, a fim de aumentar a capacidade preditiva destes modelos. E nós consideramos isso importante porque o desenvolvimento de modelos preditivos a partir das variáveis relativamente mais simples poderiam aumentar o número de estudos clínicos avaliando as forças de contato. Se nós pensarmos hoje em dia nos sistemas sem marcadores, eles poderiam contribuir muito para aumentar os resultados de força de contato em ensaios clínicos, por exemplo. O modelo preditivo com GLM foi capaz de predizer o pico total e os dois picos mediais com erros em torno de 10%. O primeiro pico medial foi menor no grupo Washer-Trit, relacionado ao menor momento e ativação dos abdutores de quadril, possivelmente uma estratégia durante a marcha para reduzir a compressão medial, e o vale foi maior no grupo Washer-Trit para a força total, indicando uma carga sustentada entre os picos, relacionada à rigidez articular, com uma reduzida extensão que esses pacientes apresentaram. O estudo 3 está intitulado Forças de Contato Tíbio-Femoral e Demanda Muscular em pacientes com artrite de joelho durante as tarefas de sentar e levantar. Nós sabemos que uma limitada função do sentar e levantar causa um grande impacto funcional e na qualidade de vida de indivíduos com artrite, e déficits de força muscular afetam em muito a capacidade de realizar essas duas tarefas. Então, o objetivo do estudo foi comparar as forças de contato e muscular durante as tarefas de sentar e levantar entre indivíduos com artrite e controles saudáveis. Para este estudo, 12 sujeitos foram avaliados e 11 controles. Foi utilizada a mesma instrumentação apresentada no estudo 2. Para avaliar o sentar e levantar, foi utilizado um banco sem apoio do braço, com altura ajustável, que nós ajustamos na altura da tuberosidade anterior da tíbia, e o paciente era instruído a começar na posição sentado, com os braços estendidos à frente do corpo, e realizar a tarefa mantendo essa posição dos membros superiores. Foram analisadas 5 tentativas no sentar e levantar, e foi realizado o mesmo processamento do OpenSim apresentado no estudo 2. Para análise dos resultados, os dados discretos foram extraídos bilateralmente e os dados da série temporal. As comparações entre os lados foram realizadas com o teste de Wilcoxon e o SNPM pareado, assim como para comparar entre os grupos, o Mann-Whitney e o SNPM independente foi empregado. Bom, quanto aos resultados de força muscular, primeiro sobre o sentar, nós temos os resultados aqui, a linha preta, o grupo Washer-Trit, e a vermelha, o grupo controle. Nós notamos diferença na força muscular dos vastos quanto aos picos e na série temporal, com uma maior ativação, uma maior força no grupo controle. Durante o sentar, esses músculos têm principalmente uma função excêntrica. E esse resultado também foi encontrado por outros autores em estudos de eletromiografia. E também nós sabemos que idosos requerem um maior momento extensor do joelho, o que aumenta a relevância do quadríceps para a realização dessas atividades. Quanto ao levantar, sobre ainda a força muscular, foi notada uma pequena diferença apenas para o bíceps femoral e para o reto femoral no final da extensão, ao final do movimento de levantar, evidenciando que o sentar é uma atividade com uma maior demanda muscular que talvez melhor discrimine pacientes com artrite e indivíduos controles. Quanto às forças de contato durante o sentar, foi notado uma menor força no compartimento medial em relação ao grupo Washer-Trit e o grupo controle, assim como para a força total vertical, e a razão entre os lados afetado e não afetado foi próximo a 1, 0,90 e 0,94 no grupo controle, indicando uma simetria. Já no grupo Washer-Trit, essa razão foi diminuída no lado afetado, indicando 0,6 e 0,75 nesses dois casos. Quando analisado a comparação entre os lados, o grupo controle não mostrou diferença entre os lados,
Já o grupo washer-trit sempre apresentou menores valores de força nos 2 compartimentos e no total do lado afetado. Já para o levantar, apenas o pico de força no compartimento medial foi diferente entre os grupos, e a razão foi também diminuída nos grupos washer-trit, mas com uma menor diferença comparado ao washer-trit controle, comparado com a atividade de sentar. Já para as comparações entre os lados, novamente o grupo controle não mostrou diferença entre os lados, e o grupo washer-trit mostrou reduzida força nos 2 compartimentos e na força vertical total. Bom, nós tivemos que o compartimento medial foi o mais afetado nas 2 tarefas. Uma menor força vertical total ocorreu apenas durante o sentar, com uma menor razão entre os lados comparado ao levantar. Combinado com o resultado da força muscular, o sentar parece ser uma tarefa que melhor discrimina os indivíduos com washer-trit. Apenas o grupo washer-trit apresentou assimetrias entre os lados quanto às forças de contato, e a maior força no membro contralateral indica uma estratégia de reduzir a força compressiva no joelho mais afetado. O estudo teve algumas limitações, como a limitação do tamanho amostral. As técnicas de otimização, embora a otimização estática é a mais indicada para estimar as forças de contato, ela tem uma limitação para estimar as forças musculares. E o estudo traz algumas aplicações clínicas. Quanto a essa grande diferença entre os lados, é importante considerando o risco de desenvolvimento da washer-trit contralateral, e também deve ser notado uma importância de treinar quadríceps de forma excêntrica, considerando principalmente a atividade de sentar. Então, nós concluímos que as forças de contato no joelho foram mais afetadas pela washer-trit na tarefa de sentar. O compartimento medial foi o mais afetado, com uma reduzida força nesse grupo, possivelmente uma estratégia para reduzir a compressão medial. Também o momento extensor no joelho e a ativação excêntrica dos vastos foram reduzidos no grupo washer-trit durante o sentar, e entre os lados apenas o grupo washer-trit apresentou assimetrias. Bom, o objetivo geral da tese foi de identificar as diferenças nas forças de contato tíbio-femoral em pacientes com washer-trit de joelho durante essas 3 tarefas. No estudo 1, o modelo adaptado foi identificado como mais adequado para analisar o sentar e o levantar, e foi aplicado nos outros 2 estudos. Já no estudo 2, foram encontradas diferentes para o pico do compartimento medial e no vale da força vertical total. Ainda, os momentos flexores do joelho e abdutores de quadril foram os mais relevantes para a predição da força de contato. E no estudo 3, o compartimento medial foi o mais afetado, e maiores diferenças ocorreram durante a atividade de sentar, comparado à atividade de levantar. A tese traz algumas implicações clínicas. O retreinamento da marcha já tem sido utilizado e foi confirmado que é uma estratégia interessante de medializar o membro inferior durante a fase de apoio, para reduzir a compressão no compartimento medial. Na tarefa de sentar foi notado um déficit de ativação do quadríceps, o que indica uma necessidade de treinamento deste grupo muscular. E embora o estudo analisou apenas pacientes em fase final da washer-trit, próximo à artroplastia, a condição pré-operatória é muito importante para a reabilitação pós-cirúrgica. Então, esses resultados devem ser considerados para um tratamento pré-operatório. Como implicações científicas, nós notamos que o modelo apresentado no estudo 1 pode ser utilizado em outros estudos analisando atividades funcionais para a discriminação das forças tíbio-femoral medial e lateral, e a magnitude de erro apresentado com os dados em vivo devem ser considerados. E o estudo com o modelo de predição mostrou resultados promissores, de forma que outros modelos de aprendizagem de máquina, linear ou não, devem ser testados a fim de melhorar essa capacidade preditiva, talvez colaborando com o aumento de estudos clínicos estudando sobre as forças de contato articular. Bom, eu gostaria de agradecer ao Laboratório de Biomecânica Aplicada, coordenado pelo professor Felipe Arruda Moura, e a Universidade Estadual de Londrina, junto com o programa de pós-graduação, todos os professores e funcionários aqui da universidade. Também ao Laboratório de Biomecânica Aplicada da Universidade de Ottawa, coordenado pelo professor Mário Lamontan, por toda a oportunidade e dados compartilhados comigo, junto com o Hospital de Ottawa, onde os pacientes eram recrutados, e aos órgãos de fomento ACAPES pela Bolsa de Doutorado,
e ao Ministério da Educação canadense pela bolsa concedida nos primeiros meses e depois pelo suporte financeiro concedido pelo Laboratório de Biomecânica. Obrigado a todos os presentes. Muito obrigado, Alexandre. Falou em 42 minutos, então está dentro aí do prazo esperado. Eu gostaria, então, de começar o segundo momento. Acho que voltamos, todo mundo? Uhum. Então, vamos lá, Alexandre. Eu não costumo seguir muito formalidade em leitura da ata, mas vocês conhecem bem o processo. Normalmente, depois da apresentação e da arguição, a banca se reúne e toma uma decisão em relação à aprovação ou reprovação do candidato. E, nesse caso, o Alexandre foi aprovado, então podemos dizer que o Alexandre é o mais novo doutor do Laboratório de Biomecânica Aplicada da UEL, e eu gostaria, antes de passar a palavra para o Alexandre fazer os seus comentários finais, eu preciso, antes de tudo, fazer um agradecimento especial a algumas pessoas que compartilharam e praticamente assumiram a orientação do Alexandre junto comigo. Especialmente eu gostaria de agradecer ao Preto pela oportunidade que ele criou para o Alexandre. Talvez ele nem lembre muito disso, mas ele fez um workshop lá em Ribeirão Preto, que foi onde o Alexandre se encantou com a ideia da simulação e conheceu, de fato, o Danilo, o Bruno, e começou esse contato forte, né, com a possibilidade de viajar para o Canadá. Então, inicialmente, Preto, muito obrigado e continue fazendo atividades como essas, que a gente vê lá na frente como muda a vida das pessoas, né? Você não consegue nem imaginar que desenvolver aquela atividade propiciaria tantas oportunidades para o Alexandre lá na frente. E, óbvio, não posso deixar de agradecer o Danilo. Danilo está aqui. Danilo, se você puder ligar a câmera, mostrar aí o seu filho, a filhinha que estava brincando aí em frente à câmera, está chorando agora, tadinha. Olha lá, não está acostumado a ser celebridade, mas eu tenho que agradecer demais ao Danilo, também por essa oportunidade, por essa oportunidade. Foi o Danilo que intermediou toda essa possibilidade de bolsa no Canadá com o Mário, e deu todo o suporte e toda a força que o Alexandre precisava para chegar lá em segurança e ser bem integrado ao grupo. Então, Danilo, muito obrigado. É o mesmo comentário que eu faço pro Preto. Vocês não imaginam como pequenas atitudes, de fato, mudam a vida das pessoas em termos de oportunidade. Então, agradeço muito essa oportunidade, não só o que você deu para o Alexandre, mas para outros alunos que vieram depois. Imagina, o prazer foi meu em acolhê-lo e sempre estarei de portas abertas para os pesquisadores que quiserem vir, e se a gente tiver a oportunidade de fornecer funding, com certeza a gente vai fazer. Legal. E tenho também que agradecer ao Bruno, eu acho que... tá aqui, eu achei que ele já tinha saído, ao Bruno Bedo, que está por aqui também, que foi o primeiro, se eu não me engano, que acabou indo para lá. E você também tem grande responsabilidade, viu, Bruno? Porque normalmente quando um aluno vai e não faz o que tem que fazer lá, não estuda, não contribui com a instituição, normalmente isso gera um fechamento de portas entre as instituições futuras, né? Então, certamente o seu bom trabalho lá no Canadá que abriu essa porta para o Alexandre ir pouco tempo depois e ter as mesmas oportunidades que você teve. Então, eu não poderia deixar de agradecer a vocês três por essa oportunidade que vocês deram ao Alexandre. Tá certo? Felipe, rapidinho, cara, parabenizar o Alexandre, parabenizar você, o Danilo. Falei aqui antes, enquanto você estava na outra sala.
mas é total mérito do Alexandre, cara. Desde que eu conheci no workshop, estive no Canadá enquanto ele estava lá, a gente conversou bastante lá, e era visível o quanto que ele estava trabalhando, o bichinho estava cansado lá. Mas parabéns, cara, parabéns mesmo, tá? E parabéns, Felipe, pela excelente orientação. Queria realmente acompanhar essa defesa e foi sensacional, foi uma aula. Parabéns mesmo para vocês, parabéns, como sempre, Danilo, sempre nos auxiliando muito. Legal. Eu acho que vale a pena passar realmente essa ideia de que o mérito é de fato inteiro do Alexandre. O Alexandre não fez o mestrado comigo, acho que foi o Vitor, né, que perguntou. O Alexandre não fez o mestrado comigo, ele me procurou para o doutorado, mas a gente já tinha tido um contato anterior durante o mestrado, ele, desde o mestrado, se mostrou muito interessado em aprimorar os conhecimentos dele lá em programação, em algumas análises de processamento de sinais. Então, a gente teve esse contato inicial, que foi um contato muito positivo, e quando ele acabou procurando o nosso grupo, eu apontei a ele uma preocupação muito grande que eu tinha de não ser fisioterapeuta e ter praticamente nada para contribuir na parte da fisioterapia propriamente dita, e eu afirmei que se a gente tivesse uma pesquisa mais metodológica, eu conseguiria ajudar mais, e eu acho que a gente poderia desenvolver algo interessante. E na qualificação isso ficou muito claro, eu acho que a gente trouxe um projeto com uma pegada bem voltada para as ferramentas de machine learning, para classificação e predição, mas aí veio a pandemia, e junto com a pandemia, o Alexandre, acho que é o Vitor também que fala, que é os últimos da geração pandêmica, aí, né, que é a turma que pegou uma boa parte da pandemia durante o seu desenvolvimento da tese, e aí a gente teve que tomar algumas decisões. A gente tinha como proposta inicial fazer o Alexandre ir a Ribeirão Preto, que lá tem um hospital, que a possibilidade de trazer parte desses pacientes para o laboratório de biomecânica, tudo, né, integrado, era grande. O Alexandre chegou até aí algumas vezes ou uma vez para tentar fazer um piloto, mas não tivemos muito sucesso. Já naquele momento já tinha uma grande demonstração de que a gente teria dificuldades para recrutar a amostra, e aí, ainda mais com a pandemia, foi realmente um obstáculo muito grande. E aí veio a Bolsa do Canadá, e o que é muito legal destacar, que é uma bolsa do Canadá, não é uma bolsa do governo brasileiro, que o Alexandre concorreu e ganhou, e é por isso que eu agradeço tanto ao Danilo pela oportunidade de destacar isso entre os pares lá no Canadá. E aí ele matou dois problemas num só, porque ele iria para um laboratório que tinha dados coletados, mas nem todos processados, ele teria coletas pela frente, que ele ia participar, e, além disso, iria para um dos melhores laboratórios de biomecânica que eu conheço. E aí o que foi mais legal dessa história toda é que o Alexandre teve um papel central, e não foi um mero coadjuvante no laboratório. Então, ele chegou, obviamente, ele aprendeu um monte de coisa, mas ele ensinou um monte de coisas para lá, solucionou problemas que acho que nem eles sabiam que tinham, né? E o Alexandre diagnosticou muito bem, e isso eu tenho convicção que gerou a renovação da bolsa, que não era nem mais a mesma bolsa, não é isso, Alexandre? O Mário acabou convidando o Alexandre para ficar um tempo a mais dos 4 meses, que acabaram virando os 11 meses. Então, isso para mim, como orientador, é um motivo de orgulho, e receber o Alexandre de volta depois, com toda essa experiência, me deu ainda mais felicidade em ver que ele continuava sendo a mesma pessoa, humilde, trabalhador pra caramba, senta lá, até os meninos do laboratório brincam que não pode ficar incomodando o Alexandre, porque ele senta lá no cantinho dele, abre o caderninho e trabalha, estuda demais, e
e eu tenho a maior alegria de dizer que eu acho que no fim dessa história, né, de longos anos ao lado do Alexandre, eu tenho convicção de que ele me ensinou muito mais do que eu ensinei a ele. Eu acho que isso é o papel do orientador, de fato, né? Dar alguma luz, alguma direção, mas o cara só se mostra doutor mesmo quando ele ensina alguma coisa para o seu orientador, para o seu supervisor. E o Alexandre ensinou demais. E, além de tudo, uma pessoa ativa ao laboratório, né? Contribui para o grupo, propriamente dito. Então, ele não chegava lá e se preocupava só com a tese dele. Ele se formou, de fato, numa grande área e mostrou o que é, de fato, ter alguém preocupado com o trabalho em equipe, com o crescimento científico, com o crescimento acadêmico. Então, Alexandre, parabéns, eu desejo, cara, muito sucesso a você, e mais do que tudo, eu tenho que falar obrigado pela oportunidade que você me deu em poder compartilhar todos esses anos de pesquisa com você e compartilhar todas essas ideias. E também, obviamente, eu tenho que parabenizar os pais, que eu acho que estão aqui também, pela excelente formação e o caráter do Alexandre. Costumo dizer que quando a gente forma um mestre, um doutor, isso não é responsabilidade e nem muito menos mérito somente do orientador, é da família também que propicia essas condições para que ele possa se dedicar tanto, né? Então, acho que agora vocês conseguem enxergar o fruto desse trabalho todo, desse sacrifício todo que vocês fizeram pelo filho de vocês. Então, parabéns, Alexandre, e parabéns à família. Fica à vontade, Alexandre. Valeu, Felipe. Só mais 2 minutinhos para eu agradecer algumas pessoas aqui. Primeiramente, meus pais. A gente teve muita dificuldade para chegar até aqui, então é um mérito grande deles também, eu estou terminando hoje. Agradeço meu irmão, tenho um irmão gêmeo que está acabando o doutorado também, então eles tiveram problema duplo sempre para criar a gente, para cuidar da gente, dar dinheiro, enfim. Tem meus tios que estão aí presentes, tia Cirlei, tio Vicente, que sempre me contribuíram. Precisei ir para São Paulo aprender alguma coisa, me fornecer a casa, enfim. E agradecer você, Felipe, pô, só resolvi fazer mestrado, você foi um que influenciou para seguir no doutorado, sempre influenciou para a gente tentar fazer coisa que parecia que não dava, que estava muito difícil, que estava longe do alcance, estimulou para tentar essas bolsas e deu certo. Estou muito feliz com o resultado entregue hoje. Acho que ainda tem muita coisa para fazer, mas quero te agradecer muito por ser essa pessoa e esse professor que me influenciou muito. Valeu, Felipe. E daí eu preciso agradecer ao Preto e ao Bruno por toda essa conexão que o Felipe já citou, ao Danilo, que confiou, mesmo a gente se conhecendo muito pouco, ir para lá. Cheguei no Canadá numa fase complicada, estava se mudando, ia ter mais um filho, então eu cheguei para tumultuar, teve que voltar para o laboratório depois da pandemia, nem estava frequentando. Eu sei que eu compliquei um pouco a vida de vocês. E agradecer ao pessoal do Canadá, o Mário está de férias, então ele não pôde comparecer nesse momento final, mas sem ele nada teria saído dessa tese, eu teria muito trabalho aqui quando voltasse, me deu suporte financeiro, é um cara incrível de discutir ciência, de conversar de qualquer coisa, todas as questões de translação, por exemplo, a gente passou tardes discutindo, olhando no modelo, olhando figura, ele é um professor mais antigo, já está aposentado de dar aula, mas pô, ele me inspirou muito em debater ciência. Ao Eric, que é o aluno de doutorado que fez todas essas coletas, os dados eram dele e ele compartilhou comigo sem problemas. Estamos trabalhando em vários artigos juntos. E ao Nicolas, que era o outro aluno que chegou no lugar do Danilo, como pós-doc, que também contribuiu bastante. E acho que era isso. Agradecer vocês da banca pela participação. Eu sei que cada um está com seus problemas de tempo. Tem congresso semana que vem, então está todo mundo numa correria. Obrigado pela dedicação. Com certeza, todas as informações vão ser consideradas para melhorar esses artigos e publicar. Acho que é isso.
Legal, Alexandre. E se encontrem no CBB, comemorem por lá e aproveitem mais uma vez o congresso, que é sempre muito legal. Certo? Eu vou pedir, então, para a gente tirar uma fotinho, né, virtual, está todo mundo à distância, e depois eu mando lá no grupo. Então, vamos lá? Aí, beleza. Quer chamar os pais aí para tirar foto? Pera aí, rapidinho. Pai, depois eu tiro, depois a gente tira, Felipe. Pode ir. Então tá bom. Então já foi, já. Beleza, gente. Não, calma aí que a foto você ficou de lado. Aí, chegou a mãe. Vamos lá, tirar mais uma foto. Os pais. Parabéns a vocês, viu, gente? Eu tô com fome. Falou parabéns pra vocês. Obrigado. Beleza, tá feita a foto. Nós aqui agradecemos. Oi? Pode falar? Pode falar. Nós que agradecemos a todos vocês, doutores, e lutem pela universidade pública, porque só assim a gente consegue ser mãe de doutor. É isso aí. Sabe as palavras. Gente, um ótimo fim de tarde aí para vocês. Alexandre, descanse, comemore e aproveite esse momento que é muito legal. Desejo todo o sucesso do mundo a você. Membros da banca, mais uma vez, muito obrigado. Preciso agradecer a Karine e a todos os alunos que ela trouxe aqui, fez a sala ficar cheia, muito legal. Isso é muito, muito interessante nos exames de defesa. Sempre muito bom. Quem sabe o Alexandre estimular outras pessoas a continuarem estudando também, tá bom? Ótima noite para vocês, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Parabéns, Alexandre. Até mais. Obrigado. Tchau. Parabéns, Alexandre. Tudo de bom. Obrigado. Eu trouxe umas fisioterapeutas para ver se elas se inspiram